E aí, galera, beleza? Você já chegou a algum momento da sua vida dizer assim, mano, não faz sentido? Já chegou, na moral? Você pode perguntar assim, o quê? Sei lá, tudo. Ou ao mesmo tempo nada. Ou uma coisa, um negócio, uma paixão. Eu já cheguei nesses momentos um monte de vezes. Vou contar aqui, vou contar o meu, porque talvez, contando o meu, você lembre do seu, não sei. Certamente, acho que é do ser humano analisar e dizer, pô, isso não faz sentido. Eu, desde criança, meu pai me levava para jogo, velho. E desde menino aquilo foi plantado no meu coração de gostar muito de futebol. E meu pai me levava para a Ilha do Retiro, né? Eu logicamente torço pelo esporte. E em alguns momentos da vida eu parei e fiz, bicho, não faz sentido, velho. Não faz sentido eu estar aqui pagando ingresso caro. Não faz sentido eu estar triste porque meu time perdeu. Pra você ter ideia, tipo assim, eu era de torcida organizada, pô. Tipo assim, eu era lá, vem pra jovem, vem... Quem sabe o resto sabe. Vem roubar. Então, assim, pra você ter ideia, no dia que meu filho fez 1 ano de idade, não sei quem acompanha futebol aqui, foi o dia da final, o Sport Santa, que se o Sport ganhasse, o Sport ia ser hexa. Meu irmão, tinha um monte de gente na minha casa, nesse dia, para comemorar o aniversário do meu filho e pra gente ver o jogo. O jogo acabou, o Sport perdeu. Tipo assim, eu esqueci do aniversário do meu filho quase, parecia que tinha morrido alguém, velho. Tava, meu irmão, chateado, velho, triste. Pô, não faz sentido, velho. Você já passou por alguma coisa e dizer, velho, isso aqui não faz sentido? Na moral, já passou? Quem já passou por isso? Seja uma coisa que você acha bacana ou achava, já passou por isso? Quem já pensou isso em relação à vida? Mano, não faz sentido, velho. Por que eu tô estudando tanto isso aqui, velho? Por que eu tô tão focado nisso? Não faz sentido, velho. O que não faz sentido? Nada faz sentido. O bagulho é doido. Thrash metal, hardcore. E a gente vai conversar sobre isso hoje, galera. A falta de sentido nas coisas, velho. Como a maioria das coisas que a gente faz não tem sentido nenhum. Tipo assim, a grande maioria mesmo valendo. Queria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes. O que é que a gente vai fazer hoje, galera? A gente vai pensar um pouquinho nesse livro como um todo. E isso dá um certo trabalho, porque assim, são 12 capítulos. A gente não vai ler os 12 capítulos. Mas a gente vai tentar desembrulhar. Imagina aí que você ganhou Imagina que esse livro aqui, ele é um presente de Deus para você. Só que para você, ele vem embalado. Ele não é uma coisa assim que quando chega você já sabe o que é. Está embalado. Então, quando você ganha um presente embalado, logicamente, você tem que abrir esse presente. Você tem que ir desembrulhando, talvez tirando a fita, né? Se você for mais delicado assim, você vai tentar não rasgar a embalagem. Se você for feito eu, você vai arrancar com o dente, se atracar. Pronto. A gente precisa desembrulhar esse presente que é o livro de Eclesiastes. Inclusive, galera, quem já leu Eclesiastes aqui alguma vez na vida? É uma galera boa. Quem teve dificuldade de entender a mensagem de Eclesiastes? Tem umas coisas de Eclesiastes que é punk, né? Que você olha assim e faz, pô, meu irmão, há tempo de matar, há tempo de morrer, há tempo de matar, mano, peraí, que é isso, velho? Tipo, Rambo chegou e matar geral. Então tem umas coisas que travam aí a teologia, que travam o pensamento sobre o que a gente tem na cabeça sobre Deus e que dá umas travadas mesmo, realmente. O livro do Eclesiastes, Salomão, né? Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Quem escreveu esse livro, meu irmão, foi um rei, velho. E não foi qualquer rei, não. Foi o rei que mais tinha grana durante toda a história de Israel. Foi o rei que mais teve mulher. Esse cara teve 1000 mulheres, velho. Esse cara teve um harém, mano. E o harém dele era só de princesa, não era fraco, não. E esse cara escreve um livro sobre a falta de sentido nas coisas. Um cara que tinha tudo na vida, tudo talvez que você corre atrás, tudo
que talvez você mais quer, tudo que talvez você mais persegue, Salomão tinha. E ele escreve um livro para dizer, velho, nada faz sentido, velho. É tudo correr atrás do vento. Então, com a Bíblia aberta, a gente vai pincelar aqui algumas partes do livro de Eclesiastes. Desafio você a ir para casa e ler Eclesiastes, beleza? Mas lê numa sentada só. Tenta numa sentada só ler Eclesiastes. Tipo, não divide não, senão você vai ter dificuldade de entender. Talvez aqui você já tenha um norte, mas vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai pincelar umas partes e eu vou tentando conversar com vocês sobre isso. Mas é uma conversa. Se você quiser comentar alguma coisa, levanta a mão, beleza? E a gente está aberto aqui para isso. Vamos lá, a gente vai ler os 3 primeiros versículos, dá uma sacada logo. A introdução do livro já diz tudo que... Já é o começo de tudo, já é tipo assim... Já é o resumo de tudo, velho. Ele já fecha praticamente tudo que ele quer dizer nos 11 primeiros versículos, ele já fecha tudo que ele quer dizer. Beleza? Ele já dá aquele spoiler raiz. Pronto. Mas vamos ler do 1 ao 3 e depois a gente lê o resto. Ó, do 1 ao 3, vamos lá. Se liga aí. As palavras do mestre, filho de Davi, rei de Israel, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Salomão já chega assim, dando uma voadora, dizendo, velho, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que ganha o homem de todo o seu trabalho debaixo do sol? Em outras palavras, o que a gente ganha de tanto trabalhar nessa vida? É uma pergunta retórica. A resposta que ele quer ouvir dizer aqui é, não, a gente não ganha nada. Porque não adianta a gente trabalhar pra caramba que no final da vida a gente vai morrer. Não adianta. Tipo assim, não adianta de nada. Nada faz sentido, tudo é uma grande inutilidade. Tudo é bobeira, tudo é viagem. Ele já chega assim, velho. Vamos ler, aí se liga, pronto. Resumo dessa parte aqui, tudo é vaidade, não há proveito do trabalho debaixo do sol. Nada que você fizer, na verdade, vai ter proveito. É meio depressivo, né, velho? É um dos livros mais mal-humorados da Bíblia, digamos assim. Do 4 ao 11, dá uma sacada aí, Salomão vem desenvolver o resto do livro. A primeira ideia ele vai dizer, ó, tudo é vaidade, nada faz sentido. E aí ele vai explicar do 4 ao 11 por que nada faz sentido, tudo é vaidade, tudo é inútil. Se liga aí. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levantava. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá. Para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo. Não, já existiu há muito tempo, bem antes de nossa época. Ninguém se lembra dos que vieram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que viverem depois deles. O que é que Salomão está dizendo aqui? Galera, a vida é feita de ciclos repetitivos que você não pode interferir em nenhum deles. O vento vem, o vento vai, você não sabe nem para onde vai. O sol todo dia faz aquele mesmo percurso, está no mesmo. Ciclo repetitivo, as coisas acontecem e aí não tem muito o que se fazer, em nada você vai interferir. Depois que você morrer, você não vai ser lembrado de nada. Ninguém vai nem lembrar que você existe.
Da mesma forma, aqueles que ainda vão nascer, também vão viver e vão morrer, e ninguém vai lembrar que eles existiram um dia. Da mesma forma, os que viveram, a gente nem lembra. Quer um exemplo disso? Quem aqui conheceu sua bisavó? Da galera que conheceu sua bisavó, diga o nome, Neto. Qual é o nome da sua bisavó, Neto? Ricácia. Bisavó materna ou paterna? E a sua bisavó paterna, você sabe o nome? Gente, a ideia é não saber mesmo. Gente, a gente esquece, cai no esquecimento. 3 gerações, 4 gerações no máximo. Acabou-se. Qual o sentido que faz a vida? Salomão está dizendo aqui, velho, nenhum. Tudo é canseira, velho. Tudo é trabalho. Tudo são ciclos. Pronto, ele aqui está dando um resumão do livro. É meio desesperador, né, não? Inclusive é um texto muito conhecido de Eclesiastes, que é tempo para tudo, né? Como eu falei, é tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para não sei o quê, tempo para não sei o que lá. Pronto, tempo para juntar, tempo para espalhar. Ciclos da vida. Salomão está falando isso aqui. A gente não pode interromper nenhum ciclo da vida e tampouco a gente faz parte desse ciclo, entra, sai, não lembra de ninguém, não vai lembrar de nada e não vai ser lembrado e acabou essa história. E aí agora, depois que ele dá essa ideia geral do livro, ele vai começar a dar os testemunhos dele. Então imagina aqui que quem está aqui hoje trazendo o testemunho de vida, né, não é só uma pregação, é um testemunho, é um cara chamado Salomão, que, como eu já falei, foi o rei de Israel, foi o cara mais sábio que tinha, até Jesus foi o cara mais, assim, até a chegada de Cristo, de Deus que se fez homem, o cara mais sábio que tinha existido era Salomão. Não que Salomão supera Jesus, claro, acho que deu para entender. Então, o cara mais sábio, o cara que mais tinha grana, o cara que mais fez coisa. Então, esse cara aqui vai ser chamado aqui para o CB para dar o testemunho. E esse testemunho de Salomão é mais ou menos o seguinte. Ele vai estar dizendo assim, rapaziada, eu vou dizer a vocês que eu procurei o sentido da vida. E vou dizer a vocês em que eu procurei o sentido da vida. Esse cara, ele é um caçador. Ele tinha uma pergunta no interior dele. Meu irmão, por que eu estou aqui? Para que eu existo? Para que eu vim aqui? Simples demais. Você já se perguntou isso? Para que você existe? Para que você nasceu? Por que você está aqui? Ah, o mundo é passageiro. É verdade. Mas eu não quero perder minha passagem. Então pensa nisso. Salomão vai vir dar esse testemunho aqui. Então ele começa falando das coisas que ele procurou sentido na vida. Primeira coisa que ele procurou sentido está entre o verso, eu não vou ler tudo, mas está entre o verso 12 e 18. Ele procurou sentido da vida no saber. Você conhece alguém que procura sentido no saber? Aquela pessoa que se mata de estudar para ser o primeiro da sala de aula. Eu conheço um cara, velho, que brigava com o professor, tipo, discutia, batia a boca, quando tirava 9,5. Ele ia provar para o professor que, meu irmão, olha, você que está errado, eu não estou errado. Velho, tem gente que procura sentido da vida no saber. E Salomão foi um dos caras desses. Olha o que ele está falando aqui, versículo 17. Olha o que ele diz. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber... Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Em outras palavras, meu irmão, procura o sentido da vida, no saber, descobrir que isso era correr atrás do vento. Você já tentou correr atrás do vento? Não adianta, você não vai pegar, né? Você não vai conseguir, não vai dar certo. Porque quanto mais você sabe, mais dor você sente. Mas, caramba, velho, meu irmão... Tem algum estudante de medicina aqui, algum médico? Médico, estudante de medicina? Pronto, tu tá em que período? Oi? Não entendi. Vai pro 6º. Beleza, então, cara, ninguém melhor do que você que estuda o corpo humano para saber quão frágil a gente é. Qualquer besteirinha, coronavírus de leve, dependendo da imunidade, né, Thaisa? Vai-se embora.
Qualquer coisinha, ó, velho, qualquer coágulozinho que entupiu aqui, mano, a chance de dar PT é alto. É ou não é? Pode vir de... Mas eu faço esporte, mas eu me alimento bem. Cara, pode acontecer. Quão frágil a gente é, velho. É uma angústia. Não sei se tu sente angústia nisso, velho. Ou se tu já parou para pensar nisso. Eu não queria ser médico, velho. Nunca. Porque, meu irmão, você tem a chance de salvar uma galera, mas o que você sabe sobre você mesmo, sabe, bicho, é bronca. Quer falar alguma coisa? Mas é o que Salomão está dizendo, velho, ó. Um dia todo mundo vai, não adianta. Não tem jeito. Não adianta saber muito. Quanto mais você sabe, mais dor você tem. Então, o sentido da vida não está em correr atrás do vento. Aí a gente vai para o capítulo 2. Me acompanha com a Bíblia, hein, galera? É importante você me acompanhar com a sua Bíblia para você não... Tá ligado? Aí você vai no capítulo 2, você vê que o que Salomão vai procurar sentido na vida é na alegria, velho. É no riso, é no prazer. E aí você escuta o cara, primeiro, o cara que mais teve sabedoria, dizer que o sentido da vida não é sabedoria, é loucura. E segundo, o cara que mais tinha chance de ter prazer na vida era Salomão, pelo dinheiro que ele tinha, pela possibilidade do vinho, do bom e do melhor, de mulheres, já que ele quisesse. Tudo que o dinheiro pudesse comprar, Salomão tinha condições de ter. E aí ele vai falar sobre o sentido da vida na alegria, no prazer, na luxúria e nessas loucuras todas. E aí olha o que ele vai dizer. Vê só. Capítulo 2, versículo 1. A gente vai do 1 ao 3. Se liga o que ele está dizendo aqui. Eu disse para mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Então Salomão dizendo, ó, velho, me lancei à loucura, me lancei à extravagância, me lancei ao riso, entendi que o riso é loucura. Enchi a cara de vinho, meu velho. Mas nem aí achei alegria. Em outra parte aqui ele vai dizer do harém dele, de mulheres e mulheres. Isso não trouxe preenchimento do coração dele. Você conhece alguém que o sentido da vida da pessoa, ou aonde ela busca significado, é o prazer? Tipo assim, meu irmão, vamos curtir a vida porque a vida é curta, tipo isso. Vamos viver tudo que a gente pode viver, o máximo do que a gente pode fazer, viver, sentir prazer. Pronto. Salomão experimentou isso aí. Terceira coisa, o fazer. E aí entra num pacote. O fazer e o ter. A gente está numa sociedade que muita gente fala assim, cara, eu vou ser feliz quando eu tiver sei lá, smartphone 11 Plus, você nem... Só por fora dessas paradas. Ou então vou ser feliz quando eu tiver uma casa, meu irmão, com piscina da hora, não sei o quê. Ou então vou ser feliz quando eu tiver um namorado. Ou vou ser feliz quando eu tiver um carro daqueles faz pam, 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 pam. Meu irmão, não vai. É correr atrás do vento. Olha o que Salomão diz aqui sobre o fazer, o ter e o prazer. Como isso não faz sentido. E olha que Salomão, meu irmão, esse cara, velho, simplesmente ele construiu umas paradas assim inacreditáveis, velho. Pô, Salomão construiu o templo, imagina aí. O templo o templo de Salomão, ele era um negócio assim, meu irmão, grandioso, velho. Pra você ter ideia, o que Salomão construiu, nenhum outro rei na história de Israel construiu. E aqui ele está falando sobre o fazer. Tem algum arquiteto aqui? Alguém que estuda? Aí, ó. Meu irmão, pra você ter ideia, o templo que Salomão construiu para Deus foi tão pancada, tão, meu irmão, magnífico, tão estrondoso, que quando os babilônicos vieram e derrubaram o templo e destruíram a cidade de Jerusalém, o povo foi deportado para a Babilônia,
passou 70 anos lá. Quando eles voltaram, eles foram reconstruir aquele templo. Quando o povo lançou os alicerces, quem era novo gritava de alegria e de prazer, porque o templo do Senhor estava sendo construído. Quem era velho e viu aquele templo de Salomão, começou a berrar e chorar, porque fez assim: meu irmão, na frente daquele templo, esse aqui é uma capela. Não tem como comparar. Oxe, esse aqui meu irmão, estou vendo que não vai nem ser, nem se compara. Aí quando você escuta na Bíblia aquele termo de Ageu, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, não é porque o templo era maior, era melhor, ela tinha mais estrutura. É porque o Rei da Glória foi naquele templo. Beleza? Aquele templo dá, enfim, aula de... Mas vamos lá. Então, galera, Salomão vem falar sobre o fazer, o ter e o prazer de novo. Versículo 10 e 11 do capítulo 2. Dá uma sacada que Salomão vai dizer aqui. Tudo aquilo que meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Já pensou você dizer isso? Tudo aquilo que eu olhei e quis, eu fiz. Eu não neguei nada para mim, velho. Imagina você ter essa moral para dizer, tudo que meus olhos desejaram, isso eu tive, velho. Ah, meu irmão, eu quero o pirulito que tá na boca do pirraia. Pronto, vou lá, dou um rodo no pirraia, tomo pirulito, eu sou a lei, pô, sou o rei, acabou-se. Tchau e chama. Pronto. Beleza? Tudo aquilo que meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Mano, pesou na mente, foi não? Porque, meu irmão, a gente pensa que a alegria da gente, que a satisfação, que o sentido da vida da gente estão nessas coisas, pô. Estão no fazer, estão no prazer, estão no possuir coisas. A gente é acumulador, pô. Fica acumulando coisa como se aquilo... Meu irmão, quero comprar um celular assim, compra. Aí faz, pô, meu irmão, esse aqui já está desatualizado, velho, eu preciso de outro. Ou então, sabe, tem um clipe que eu acho bacana, assim, a ideia... É um clipe do Frejá, que é... Esqueci o nome da música, mas a música é assim: eu quero um amor que seja bom pra mim, vou procurar, eu vou até o fim. Vocês já viram esse clipe? Esse clipe é doido, que, tipo assim, o cara tá na Terra e tá apaixonado pela Lua, velho. Aí o cara vai tentar as formas de chegar até a Lua, tenta várias vezes de forma frustrada até que chega. Quando ele chega lá, ele faz, pô, meu irmão, não era o que eu queria. Vou voltar pra Terra agora. Perdido, pô. Nada faz sentido, tudo é inútil, nada preenche. O bagulho é sinistro. E aqui Salomão vai estar dizendo o seguinte: não adianta nada, não adianta nem tu ser sábio. Dá uma olhada aí, capítulo 2, versículo 12 e 17. Perdão, capítulo 2, versículo 16. Pois nem o sábio e nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. O sábio morre, do mesmo jeito do tolo. Qual a diferença tem de ser sábio e de ser tolo? Vai morrer de todo jeito, pô. Vai ser esquecido do mesmo jeito. Acabou-se. O que é que vale a pena, velho? Faz sentido? Não, mano, não faz sentido. Chega no capítulo 3, e aí Salomão ele vem trazer um discurso bem conhecido, velho. Que há tempo para tudo debaixo do sol. Ele vai repetir aquela ideia de ciclos, que a vida tem os seus ciclos, e que para alguns, e é até bonito isso, assim, para alguns é tempo de nascer, alguns estão nascendo agora, enquanto outros estão se despedindo da vida agora, estão na cama do hospital com poucos dias de vida, sem perspectiva de melhora. E ele vai falando desses tempos da vida, e só que ele dá ele começa a você começa a ver o presente de Deus. Tipo assim, lembra que a gente está desembrulhando o presente?
Você puxa essa parte aqui do 3º capítulo, você começa a ver o presente. Mano, eu já estou vendo aqui o presente, velho. Eu já estou vendo uma brechinha. Que presente é esse? O que é que Deus está me dando aqui, velho? Porque ele não só fala do ciclo da vida, mas ele fala de uma coisa que Deus botou no nosso coração. Alguém tem ideia? Ainda não, Velho Testamento. Mas botou, pela teologia bíblica do todo, botou. Alguém tem ideia? Vale chutar, hein? Capítulo 3, versículo 11. Alguém lê aí, alto e bom som. Fique em pé, Lucas, por favor, fique em pé. Mano, e aí, deu para se ligar? O pedacinho do presente já aparecendo. E qual é? A eternidade, meu irmão. Nada faz sentido debaixo do sol. Mas existe algo que Deus botou no nosso coração, que é a eternidade. Mas o homem não consegue descobrir por si só isso. Ele não consegue desvendar por si só. Vou ler aqui de novo. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Lembra que ele vem falando de ciclos. Também pôs a eternidade no coração do ser humano. Deus botou a eternidade no seu coração. A prova disso é dizer assim, velho, alguém aqui quer morrer? Nada faz sentido, mas normalmente ninguém quer morrer, né? Se disser assim, ó, velho, a ficha cada um aqui recebeu uma ficha. E a ficha da morte está chamando. O teu número é 23. Está no 22 agora, viu, Túlio? O teu é o 23. Beleza? Amém? Ela faz, não, pô, pula isso aí. Chama um preferencial, pô. Que é isso, meu irmão? Tá ligado? Velho, Deus pôs eternidade no nosso coração. E aí é o desejo de viver para sempre. E é algo de Deus para a gente. A eternidade. Agora segue o texto dizendo o seguinte. Também pôs eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, qual a pegada aqui? Deus colocou a eternidade, mas tu não tem condições de descobrir sozinho isso aí. Aí cabe numa ideia que é a ideia da revelação. Tem condições se for revelado, mas de conhecer por si mesmo, sem chance. Firmeza? Pronto. Vou dar um pulo mega hard aqui, porque senão a gente não vai conseguir fechar, mas eu vou dar umas pinceladas, beleza? Vou condensar aí o capítulo 4 ao capítulo 11. Firmão? Vou dar uma condensada geral. Salomão continua falando sobre a inutilidade da vida, beleza? Continua falando da falta de sentido das coisas. E ele vai abordar alguns assuntos assim. A natureza aleatória da vida. Você já viu isso? A natureza aleatória da vida? Tá ligado que a vida é aleatória? É muito aleatória, velho. Porque é o seguinte, bicho, nem sempre o mais rápido ganha a corrida. Nem sempre os maus recebem o castigo pela maldade que fez. Às vezes os justos estão sendo punidos em lugar dos maus. Nem sempre, Thaís e Alder, os talentosos estão na fama. Às vezes o cara é ruim pra caramba, famoso, todo mundo gosta do cara, mas o cara... Quem conhece de música sabe que o cara é muito fraco. E às vezes o cara é bom, valendo e tá lá do anonimato. Nem sempre o cara que mais joga bola é titular do time. Ele não vai, isso aqui eu estou parafraseando, mas a vida é aleatória, pô. Aleatório pra caramba. Não é isso? Tem gente que é pobre e feio. Tem gente que é rico e belo. Peraí, meu irmão. Isso é onda, é? Pronto. Vamos lá. Outra coisa que Salomão fala. Não vale a pena trabalhar muito. A gente nem sabe se vai estar vivo para desfrutar do trabalho. Ó, que doido, velho. Não vale, bicho. Ó, tu vai se esforçar para estudar. Meu irmão, não estou dizendo aqui para ninguém largar a faculdade para ser vagabundo, para ser hippie e vender pulseirinha na praia, não. Mas assim, velho. Meu irmão, às vezes o cara se quebra, passa no vestibular, né? Se esforça, é o melhor aluno da turma, vai formar.
uma bala perdida, encontra o cara morre. Recife aconteceu isso há um tempo atrás, o cara bem pobrezinho, velho. Enfim, estudou pra caramba, de comunidade o cara, sem grana, meu irmão era um dos melhores da turma, morreu numa bala perdida. Nem formou, cara. A vida é aleatória, né? A questão aleatória da vida, mas Salomão está dizendo, velho, nem vale a pena tu botar o teu a tua esperança nos teus esforços, porque tu nem sabe se tu vai colher. Tu pode morrer a qualquer momento, a morte é iminente, pô. Pronto. Outra coisa que Salomão vem falar nesses capítulos todos, vai dizer o seguinte: a vida deve ser desfrutada intensamente. Ihu! Então, ó, desfruta aí. Aproveita cada momento. Tipo assim, meu irmão, o amanhã é uma ilusão, tu só tem o presente. O ontem já foi, só tem agora. Aproveita intensamente. Mas se lembra de uma coisa, aproveita com responsabilidade, porque de tudo a gente vai prestar conta com quem? Com Deus. Tem uma cena pós-crédito, depois dessa vida, que, mano, a gente vai estar diante de Deus e vai prestar conta com Ele. Firmeza? Lembra do presente que começou a aparecer a eternidade? Isso é muito massa. Vamos para a conclusão do livro de Eclesiastes. Conclusão está no último capítulo, capítulo 12. Texto bem conhecido também, né, galera? Lembra do teu Criador? Olha aí, meu irmão, todo mundo veio PBD. Lembra do seu Criador? Vamos lá, mocidade. Olha, mocidade, nem esse termo não é nem usado, né? Vamos lá, mocidade da Igreja Betânia. Vamos lá, minha benção. Ó, vou ler aqui do 12, do 1 ao 8, beleza? O sentido, não é só, Salomão não está escrevendo só para jovem. Salomão está dizendo assim, mano, lembra de Deus enquanto você tem tempo. É o que ele está dizendo aqui. Beleza? É para jovem, mas bicho, enquanto você tem tempo, lembre de Deus. Que no apagar das luzes, mano, não adianta. Então ele vai dizer aqui, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os anos, os dias difíceis, e se aproximem os anos que você dirá, não tenho satisfação neles, antes que se escureçam a luz do sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, e quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxerguem embaçados, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parecer fraco para você, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando o florir da amendoeira, o gafanhoto for preso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata. Lembre-se dele no caso de Deus. Antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro. Antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço e o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Salomão está dizendo aqui, é porque é um livro poético, né, velho? Se liga. Aí vai dizer, antes que o cântaro caia no chão e quebre. É tipo, meu irmão, antes que tu morra. Tá ligado? Lembre de Deus, velho. Lembre de Deus enquanto você está aqui. A morte é uma realidade e pode ser iminente, por mais que a gente seja jovem, vocês mais do que eu, e pensam que nunca vai acontecer com a gente, pode acontecer. Lembre-se de Deus quando você está aqui, velho. Porque vai chegar uma hora que, meu irmão, deu ruim. Conselho de Salomão para você. Beleza? Conclusão que o próprio Salomão diz. O próprio Salomão faz questão de dizer, ó galera, a conclusão de tudo isso aqui é isso aqui que eu vou dizer agora. Versículo 13 e 14 do capítulo 12.
Diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que for feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Salomão encerra, Salomão fecha, dizendo o seguinte: rapaziada, presta atenção, conclusão de tudo, tema a Deus, obedeça a seus mandamentos e se lembre de uma coisa: um dia a gente vai responder a Deus por tudo que a gente tiver fazendo ou tiver feito, por mais que esteja escondido, por mais que papai e mamãe não saibam, por mais que ninguém saiba, isso, ainda por isso, você vai prestar conta com Deus. Beleza. Como a gente pode resumir todo esse livro em uma única frase? Isso é legal porque isso ajuda a gente a entender melhor tudo que a gente conversou até aqui, porque eu falei um monte, né? Se você não entendeu nada até agora, se você entendeu pouca coisa até agora, se você tem uma caneta e um caderno, se você está com o seu celular, anota aí, o nome disso é Grande Ideia do Livro. Tipo assim, a mensagem do livro numa frase, a gente tenta resumir para poder trazer um entendimento de tudo que foi falado. Todo mundo está com a caneta aí? A breve vida debaixo do sol é vazia e desprovida de significado, se não for vivida na perspectiva de Deus, que pôs a eternidade no nosso coração. A breve vida debaixo do sol é vazia e desprovida de significado. Mano, nada aqui faz sentido se a gente não viver uma vida na perspectiva de Deus, que colocou a eternidade no nosso coração. Lembra do apóstolo Paulo, que diz assim: olha, se a nossa esperança for só para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Ok. Entendendo a grande ideia do livro, o que é que Deus quer que a gente faça em relação a esse conhecimento desse livro aqui? Se Deus nos mostrou se Deus nos deu uma palavra, Ele quer de nós uma resposta à sua palavra. Como podemos responder a Deus em relação a tudo que ouvimos aqui? Vocês lembram de alguma coisa que Salomão mandou fazer em relação a Deus? Alô, vocês estão aqui, galera? Salomão mandou fazer o quê? Oi? Temer a Deus. O que mais? Guardar os mandamentos. O que mais? Pode falar. Lembra-se do seu... Lembrar de Deus, não é não? Obedecer, lembrar de Deus, temer. E lembrar de uma coisa também. Que depois de tudo isso aqui vai ter o quê? Pós-crédito. Juízo, prestar conta, julgamento. Lembrar dessas três coisas, galera, na perspectiva da eternidade, ajuda. Sim ou não? Vamos lá. Salomão, Antigo Testamento, galera. Deixa eu tirar daqui. Salomão, Antigo Testamento. A Bíblia, ela é um livro incrível, que Deus veio se revelando no comecinho dele, até revelar tudo na pessoa de quem? De Jesus, velho. Eu já preguei isso aqui, estava até conversando com o Lucas um dia desse sobre isso. Toda a Bíblia aponta para quem? Para Cristo, velho. Essa é a parte que eu mais gosto da pregação. Toda a Bíblia aponta para Cristo, velho. Então vamos pensar que se a gente seguir... vamos pensar que Salomão não tinha o conhecimento de Cristo. Nós temos porque nos foi revelado. Não porque a gente descobriu sozinho, porque foi revelado. E aí pensa numa coisa. Se você se lembrar de Deus,
vai ajudar. Beleza? Vai ser legal. Mas não vai resolver o nosso problema com Deus. Se você temer a Deus, vai ser massa, vai ajudar. Mas não vai resolver o nosso problema com Deus. Se você se propuser a obedecer todos os mandamentos de Deus, vai ser massa, mas não vai resolver o problema. Porque o nosso problema com Deus é o pecado. E um único pecado, ainda que seja de alguém que temeu a Deus, ainda que seja de alguém que se lembrou dele, ainda que seja de alguém que buscou obedecer seus mandamentos, um único pecado sequer, galera, é suficiente para nos levar para o inferno. Porque o julgamento de Deus, lembra que Salomão mandou lembrar do julgamento de Deus também, não é o nosso. Como é o nosso julgamento? Como é que a gente pensa no julgamento de Deus? Pensa da seguinte forma: Deus vai ter uma balança lá, e ali vai ter o que eu fiz de bom e o que eu fiz de mal. O que eu fiz de bom pesa mais do que o que eu fiz de mal? Passei. Mas o julgamento de Deus não é assim. O único pecado ofende a santidade de Deus. E para um pecador se submeter ao julgamento de Deus é a coisa mais terrível que existe. Porque a perspectiva da eternidade se torna a perspectiva de condenação eterna. Mas ainda assim, a eternidade é um presente que Deus quer nos dar, e não de condenação, mas de salvação. Por isso que a Bíblia aponta para Jesus. Porque esse julgamento de Deus, ele já mostrou como é que vai ser feito. E ele já mostrou o critério que ele usará para absolver ou para condenar. Abre tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 3, versículo 17. O 16 já é incrível, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha a eternidade aí, gente. Mas tenha vida eterna. Mas se liga o que o 17 fala. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Olha como é o julgamento de Deus, galera. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho único de Deus. Lembra que Salomão disse, galera, vai ter uma cena pós-crédito aí, em relação à eternidade. E nessa cena pós-crédito, lembre-se de Deus que você vai prestar conta de tudo. Só que como todo mundo pecou, todo mundo errou, ninguém escaparia. Todos pecaram e destituídos estão, decaídos estão, longe estão, afastados estão da presença gloriosa de Deus. E quem peca merece a condenação eterna. Quem peca merece a morte. O que é que Deus fez? O próprio Deus veio como homem e pagou o nosso preço para nos dar a eternidade. Deus resolveu a nossa bronca da falta de sentido na vida aqui e da condenação eterna. Deus resolveu essa bronca com o príncipe da paz, com o Pai da eternidade, que é Jesus. Mano, se você se propuser a guardar os mandamentos sem Jesus, não vai valer a pena. Se você se propuser a temer a Deus pelas suas próprias forças, você não vai conseguir nada. Mas se você passar pelo julgamento de Deus, tendo aceitado o evangelho do Filho dele, crendo de todo o coração, e por crer, temer, obedecer,
aí sim, velho, a eternidade que Deus botou no seu coração será sua, por causa de Jesus. Para a gente finalizar, galera, quero fazer algumas perguntas a vocês. Por que a gente busca sentido na vida naquilo que não faz sentido? Por que você busca o sentido da sua vida no seu emprego, no dinheiro? Você tem que viver aqui com a perspectiva da eternidade, velho. Senão você vai ser o cara mais infeliz de todos. Porque quando você chegar lá, se você chegar lá, no dinheiro que você quer almejar, tu vai perceber que tu continua infeliz, pobre, cego e nu, corresse atrás do vento. Valeu de nada. Porque o sentido da tua vida tu faz do teu namorado ou da tua namorada. Ele vai te decepcionar, ela vai te decepcionar e não é praga não, velho. Mas ninguém pode preencher o vazio que só Deus preenche. Por que tu gasta tanto esforço nisso, pô? Por que tu gasta tanto esforço trabalhando, estudando? Enquanto tem dias que tu estuda os livros da tua faculdade, mas tu nem abre a palavra de Deus que pode te dar a vida eterna, pô. Estás correndo atrás do vento, meu irmão. Estás com foco errado. E todo o teu esforço vai ficar aqui. Vai morrer aqui. A não ser que você corra pela eternidade, mano. A não ser que você corra numa perspectiva de eternidade. E o que é eterno nessa vida, pô? O que é? Tipo o Capitão Nascimento, né? Pede pra sair. O que é eterno nessa vida, velho? Teu relacionamento com Deus é eterno. Investe nisso. A palavra de Deus é eterna, pô. Céu e terra passarão, a minha palavra não passará. O brotherzinho que está do seu lado no banco é eterno também. Ou para o céu ou para o inferno, é eterno. Seja a bênção na vida dele, velho. Dela. Pregue a palavra, meu irmão, esses bancos estão vazios aqui, ó. Chama a gente para vir para cá, ó. Velho, sábado tem um culto massa, a galera do Alicerçados. Tem uma rapaziada que vai te abraçar, meu irmão, é incrível. E mais do que isso, vai dar sentido à tua vida furada. Vai dar sentido a isso aí que tu chama de vida. Corre atrás do que é eterno, velho. Para de correr atrás do vento. Com isso eu não estou dizendo deixa de estudar, deixa de trabalhar, mas eu estou dizendo trabalhe pelo que é eterno. Você pode no seu trabalho ser uma bênção, velho. Túlio, eu já malhei na academia de Túlio, não malhei muito não, mas malhei um pouquinho. Túlio é uma bênção na academia dele, velho. Fala de Jesus lá, é uma bênção, velho. Eu fazia questão de ir no horário dele, porque eu me sentia bem com ele, porque a gente conversava sobre Jesus, sobre o que era eterno. Velho, Thaísa estava ali no coisinha vendendo flores, plantinhas lá, escrito assim: conhecereis a verdade te libertará. Do seu trabalho, fútil e vão, só para ganhar o pão para você comer e depois expelir, você pode fazer valer pelo que é eterno. Doutor, trata a galera com a graça de Deus, velho. Isso faz diferença. Isso pode levar pessoas das trevas à luz. Da eternidade ao inferno, a eternidade no céu. Isso faz sentido viver. Isso vale a pena. E a gente só tem isso porque Jesus Cristo morreu na cruz, no meu lugar, no seu lugar. E esse é o grande presente de Deus. Amém, galera? Para a gente finalizar, eu queria terminar com as palavras do apóstolo Paulo, que faz uma aplicação melhor do que eu. Ele vai dizer assim, olha, como é que a gente vai viver na perspectiva do eterno? Salomão fala muito do trabalho inútil debaixo do sol. E a perspectiva é a gente pensar acima do sol, no que é celeste. Na nossa cidadania, que é a Nova Jerusalém. Nós não somos cidadãos daqui, somos cidadãos do céu. E olha o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3. Abre tua Bíblia aí, velho. Colossenses capítulo 3. Versículo 1 a 10. Colossenses 3, Novo Testamento. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a vida
está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em sua glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobre os que vivem que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem decente no falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em crescimento à imagem do seu Criador. Desliga, mano, as coisas que são terrenas e se liga nas coisas do alto. E aqui está como fazer isso. Firmão, podemos orar? Queria convidar você a se arrepender dos seus pecados. Porque assim como eu, você também é um pecador. E que muitas vezes está com foco errado, velho. Está correndo atrás do que é passageiro. Está pensando que isso aqui é tudo que você tem. E não é. Existe uma eternidade esperando você com Deus em Cristo, cara. E essa eternidade começa a ser vivida aqui. Sem Ele nada faz sentido. Porque tudo foi feito por Deus, por Jesus e para Jesus. Sem Ele nada faz sentido. Nada vale a pena. Tudo é vazio, tudo é vão, tudo é vaidade. Diz para Deus em que tu está vacilando e se compromete com Ele a ter uma vida de verdade, uma vida abundante, uma vida plena. Confessa o teu pecado, porque Ele é fiel e justo para perdoá-lo. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor fez questão de morrer no nosso lugar. Nada faz sentido nessa existência sem o Senhor. Nada nos completa, nada nos preenche. Um coração feito para a eternidade não pode ser preenchido com coisas terrenas. Ó Deus, converte o nosso coração. A gente não tinha condições de entender essa tua palavra se o teu Espírito não revelasse por meio da pessoa santa e gloriosa de Jesus. Ó Deus, a gente vive em busca de dinheiro, a gente gasta nosso tempo com isso, a gente vive em busca de prazer, a gente se enfada, se cansa disso, a gente vive mostrando que a gente não é, quem a gente não é para agradar as pessoas. Nos ajuda a viver para te agradar, nos ajuda a viver no entendimento de que o Senhor morreu no nosso lugar e que logo a minha vida está entregue a Ti para fazer o que o Senhor quer. E aí sim eu consigo te obedecer por causa do Teu Espírito. E aí sim eu consigo temer o Senhor. E aí sim eu consigo caminhar seguro, porque a eternidade é a vida eterna contigo. Sentido profundo, propósito eterno, coração preenchido de graça e amor do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver essa vida linda que o Senhor propôs para a gente. E desembaraça o nosso caminho. Tira essas coisas que não fazem sentido do nosso caminho. Tira essas coisas que não fazem sentido do nosso coração. E nos perdoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém.